Quero que os irmãos, por gentileza, abram em Zacarias. Não é o nosso texto base, mas eu quero iniciar em Zacarias 13. Zacarias capítulo 13, vou ler apenas 2 versículos, o 8 e o 9. Diz assim a palavra do Senhor: na terra toda 2/3 serão ceifados e morrerão, todavia a 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa 1/3 parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei: é o meu povo. Direi, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Vamos esquecer o que diz o verso 8, não vamos se preocupar como é que Deus vai fazer isso, mas vamos olhar apenas para o modo como Deus diz que trabalha com seu povo. Verso 9, Ele os salva e os coloca no fogo. Nosso tema é em torno do fogo, os desafios do ardor por Deus. Nós temos um louvor muito conhecido aqui, que é muito vibrante, que, pelo menos para mim, me eleva muito quando fala: fogo de Deus arde em nossos corações. E se a gente for observar, são inúmeros e variados os hinos e corinhos cristãos, evangélicos, que buscam pelo fogo de Deus, pelo ardor espiritual. E a gente, não raro, a gente canta esses louvores que falam do fogo de Deus com muita vibração, com muito entusiasmo. Alegra o nosso coração esse clamor pelo fogo do Senhor. E nessa manhã eu quero meditar com a igreja um pouco mais acerca das implicações desse fogo que nós precisamos na nossa vida espiritual e dos desafios, né? O nosso tema é exatamente em torno dos desafios do ardor por Deus. Eu quero ler aqui em Malaquias 3:11, olha o que a Bíblia fala quando ela se refere ao Messias, o Cristo que haveria de vir ao mundo. Malaquias 3, verso 1, diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, ou seja, a igreja, não é? E os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas, ou seja, ofertas que não foram queimadas em fogo estranho, né? Ofertas aceitáveis a Deus. E olha, irmãos, quando essa profecia se cumpre, aparece de novo a figura do fogo nesse plano de Deus para a nossa salvação. Lá em Mateus 3:11 diz assim, Mateus 3:11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui as palavras de João Batista em referência a Jesus. Aqueles a quem Deus separa, Ele os destina para o fogo. Isso é uma informação muito importante para aquela pessoa que chega na frente do mar, a brisa no rosto, a beleza do pôr do sol, e ele respira fundo e diz: eu sinto Deus. Como se isso representasse uma sintonia com Deus. Sintonia com Deus é estar no fogo, perseverar e vencer no fogo. Quem faz isso é uma pessoa romântica, esotérica talvez, mas sintonia com Deus não é algo romântico, é algo desafiador, algo que requer um amor profundo, uma dedicação intensa. E é sobre isso que nós vamos aprender um pouquinho, relembrar, né? Meditar, remoer esse princípio tão
precioso para nós. Essa informação também é útil para o nosso país, não é? Porque o nosso país experimentou praticamente uma conversão em massa. E toda nação que tem essa experiência de uma conversão em massa, o passo seguinte, normalmente, é a mornidão, porque se torna comum, se torna rotineiro a presença do cristão em todos os ambientes, a nossa linguagem, o nosso modo de ser. Eu me lembro quando eu era criança e adolescente, a gente passava uma certa discriminação por ser crente. Não era comum você encontrar pessoas evangélicas, crentes, em qualquer lugar. Eu lembro que no primeiro grau não tinha ninguém na sala que era crente. No segundo grau, eu me lembro que só tinha uma moça crente. Então, irmãos, a gente vê que os tempos mudaram, mas, no entanto, apesar de terem mudado, os desafios são os mesmos, de sermos povo de Deus. Porque Deus trabalha com o homem pelo fogo, e sempre vai trabalhar. Aí, em 1 Pedro 4,12, a palavra diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Na nova tradução da linguagem de hoje, fala assim, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Na NVI fala assim, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas não é incomum nem estranho, irmãos, é a forma de Deus nos purificar das nossas mazelas, nossos pecados, iniquidades. Deus vai nos purificar pelo fogo. Eu quero tirar algumas lições desse princípio espiritual a partir do livro de Daniel, com os irmãos. Nós vamos ver em Daniel o nível de responsabilidade e de engajamento que essa nossa vocação natural, pelo tratamento de Deus na nossa vida, que essa vocação vai nos levar. Daniel, capítulo 3. E o primeiro desafio que eu quero citar é que ser povo de Deus, o primeiro desafio de ser povo de Deus é exatamente aceitar o desafio. Como eu disse, não é romântico a gente querer ser povo de Deus, você tem que aceitar o desafio. Vamos abrir então Daniel 3, eu vou ler inicialmente do verso 1 ao verso 6. Diz assim a Escritura, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Até o verso 6, inicialmente. Vejam aí, irmãos, o nível do desafio. Na verdade, uma ameaça, né? E quando, dependendo da pessoa de quem parte a ameaça, você sabe que aquilo realmente vai acontecer com você. O rei ali ele tinha o poder de estalar os dedos e você morrer naquela mesma hora. A ameaça, irmãos, a gente sabe que ela traz medo, né?
E, normalmente, a característica da ameaça é que ela tem hora para acontecer. Eu lembro, a gente, quando era guri, na escola, aqueles meninos mais encrenqueiros chegavam e falavam, ó, vou te pegar lá fora, né? Você já ficava esperto, né? Tinha hora marcada. Ou então o pai, quando tinha um menino muito traquino, falava, ó, chegar em casa a gente vai ter uma conversa séria. Então, normalmente é assim, tem hora marcada a ameaça, né? Mas, nesse caso aqui, a ameaça era para acontecer naquele mesmo instante. Vejam em que nível um homem de Deus é colocado em desafio pela sua fé. Os irmãos devem se lembrar que Jezabel, quando ameaçou o profeta Elias, lá em 1 Reis 19, 2, ela falou assim, amanhã, por esta hora, Elias vai estar morto. A gente sabe que Elias era um homem diferenciado, um homem de Deus, ele orava para não chover e não chovia, ele orava para descer fogo do céu e descia. Mas em Tiago 5,17 nos informa que Elias era um homem comum como nós, sujeito às mesmas situações de uma pessoa comum. No entanto, os irmãos vão se lembrar que teve uma coisa que acontece com todo mundo e não aconteceu jamais com Elias. Elias nunca morreu, não é, irmãos? Vocês lembram que desceu uma carruagem de fogo do céu e levou Elias. Isso nos mostra que a pessoa que disse que Elias ia morrer não tinha nenhuma autoridade sobre a vida de Elias. E nesse episódio aqui acontece a mesma coisa. O rei que ameaçou de morte aqueles 3 jovens tementes a Deus, não teve autoridade nenhuma sobre a vida deles. Eles terminam a história vivos e glorificados, louvados pelo próprio rei. Então, irmãos, tirem inicialmente essa importante lição para a nossa vida. Na vida do crente, somente Deus e mais ninguém tem autoridade para dizer o que vai acontecer e o que não vai acontecer com a nossa vida, em nome de Jesus. Aquela ameaça que os 3 jovens receberam da parte do rei, ela tinha em si o potencial de gerar 3 resultados horríveis, péssimos para a fé deles. O primeiro resultado era perverter a fé deles. Perverter é desestabilizar, é causar abalo, é desmoralizar, é provocar desvio de rumo de alguma coisa que está indo bem, é contrariar a ordem de algo que está indo bem. A segunda consequência péssima que aquele desafio poderia trazer na vida desses 3 jovens era comprometer a fé deles. Comprometer a fé é nos levar a ter uma fé dividida, uma fé de 2 caras. Aquela fé que agora eu faço assim e ali eu faço assado, dependendo da minha conveniência. Vamos ao versículo 12 de Daniel 13, Daniel 3, versículo 12. Notem que situação delicada eles se encontravam. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Os irmãos vão perceber que aqui está presente a função que o rei tinha dado aos 3 jovens. Eles eram responsáveis sobre os negócios da província, uma área que rola muito dinheiro, muita corrupção. Isso aconteceu depois que Daniel interpretou uma situação difícil, um sonho enigmático que o rei tinha tido, e o rei, para presentear Daniel, colocou Daniel como governador da província. Daniel 2,49 diz assim: a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Imagine a situação delicada, irmãos. Além de perder a vida, estava diante desses jovens a possibilidade deles darem um jeitinho ali, darem uma ajeitadinha, dar uma baixadinha de nada,
e então permanecerem no cargo em que se encontravam, um alto cargo, um cargo que lhes poderia projetar tanto profissionalmente, quanto financeiramente, quanto socialmente, um cargo que qualquer pessoa almejaria e lutaria por ele. Vejam aí as perdas implicadas numa decisão por se manter fiel a Deus. E aí pode vir aquele pensamento, né? Será que em momentos perigosos, em momentos conflitantes como esse, será que não convém dar um jeitinho? Será que Deus não vai reconhecer que a situação era extrema e vai me perdoar por isso? Mas não foi o que aconteceu. Porque, irmãos, se eles entram nessa via secundária da fé dividida, daquela fé que se comporta conforme a conveniência, o resultado seria um crente que rejeita o mundanismo, mas ele faz isso de uma forma secreta e ardilosa, ou seja, mediante uma ginástica da criatividade, né? Tipo aquela pessoa, aquele homem que tem 2 namoradas ao mesmo tempo, ele está o tempo todo criando situações para se safar, né, de ser desmascarado. Eu me lembro, assim, só como exemplo do que acontece na prática da vida da gente, eu me lembro que tínhamos na célula um irmãozinho que ele tinha acabado de entrar na Polícia Militar e, naqueles dias, o governador anunciou que iria designar os becos das cidades satélites para os policiais, em função da alta demanda de policiais militares sem moradia. E esse irmão, ele, na frente da casa dos pais dele, tinha um beco. E os pais dele falaram, olha, entra no beco, porque a gente prefere ter no beco aqui você do que ter um estranho. E os vizinhos reforçaram o convite, ó, vem, pode vir mesmo. E esse irmão, ele tinha entrado há pouco tempo na PM sob liminar, porque ele não foi bem no psicotécnico, então ele entrou com ação, então estava numa situação de liminar, bem instável. Independente dessa situação, a gente falou, olha, isso não parece direito, tomar na mão grande uma propriedade, a gente sabe o tanto que custa uma propriedade dessa, não é direito, não é decente, não convém a um crente invadir um lote, né? E a gente também falou, ó, não é tão bom quanto parece você morar tão perto dos pais, né? Isso pode trazer interferências. Ele falou, confia em Deus, Ele vai te dar uma condição de moradia muito melhor do que essa. E ele acatou, não invadiu o lote. Questão de semanas, aquilo se tornou endêmico, né? Todo mundo invadindo os lotes, os policiais, até bombeiros militares também. E o governador baixou um decreto, abrir sindicância, apurar todo mundo. O nosso irmãozinho, como ele estava numa situação de liminar, ele seria excluído. O governo ia rejeitar ele como um possível policial militar, em função daquela conduta, né? E hoje, pela graça de Deus, ele já é sargento da Polícia Militar. E vejam como ele foi abençoado, né, por um ato de fé, de decisão, de abrir mão de um lucro rápido e fácil. Ele foi abençoado e está sendo abençoado até hoje. Só um exemplo, né, de tantos que a gente conhece, de um posicionamento que nos abençoa e que glorifica a Deus. Então, irmãos, o primeiro desafio para ter fogo de Deus na sua vida é encarar o desafio. O segundo desafio para ser aprovado no fogo é permanecer firme, apesar da resistência. Porque não basta aceitar o desafio, é necessário permanecer firme. Vamos ler o verso 7 de Daniel 3. Diz assim, portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro
que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Muito fácil para eles, né, irmãos? Pessoas que tinham vários deuses. A gente sabe que na antiguidade aqueles povos pagãos tinham vários deuses. Se prostrar diante de mais um deus não seria problema nenhum para eles. E o que a gente tira desse versículo é que aquilo que é normal para todo mundo não é normal para o crente. Aquilo que tem nada a ver para todo mundo tem tudo a ver para o crente, não é? O inimigo coloca essa falsa ideia, essa mentira na cabeça do crente de que se está todo mundo fazendo, que mal tem da gente fazer, né? Nós temos o nosso caminho e o mundo tem o seu caminho. Imaginem, irmãos, a situação difícil daqueles 3 jovens. Eles estavam tranquilamente lá na sua cidade, levando a sua vida, quando de repente o Império Babilônico tomou de assalto a Jerusalém, saqueou a cidade e levou eles cativos para uma terra estranha. E Babilônia era um império terrível e cruel. Uma das predileções do rei era incendiar pessoas vivas nas fornalhas usadas para a fabricação de tijolos. Lá em Jeremias, depois vocês confiram, Jeremias 29, 22, consta que a Babilônia assou 2 reis de Israel, o rei Zedequias e o rei Acabe. Isso foi antes da chegada de Daniel e seus 3 amigos. Então, eles já tinham a noção da perversidade, da maldade que imperava ali. Babilônia era uma cultura politeísta, onde a magia, a feitiçaria, os encantamentos e a astrologia tinham grande importância. Aquele era um ambiente 100% profano, a ponto do Apocalipse se referir ao império vindouro do anticristo como sendo a Babilônia maior, ou seja, a grande Babilônia. Então, esse era um ambiente que, de repente, eles foram lançados ali. Imagina, então, irmãos, o satanismo que existia ali, a luta que eles iriam enfrentar. Então, vejam, é importante a gente buscar aqui no texto o rumo que eles tomaram quando a situação mudou. Vamos para Daniel capítulo 1, versículo 8. Diz aqui: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poreis em perigo a minha cabeça com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse aqui é o nome verdadeiro dos 3, né? Aqueles 3 nomes que eu tinha citado é o nome que foi atribuído a eles na Babilônia. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Até aqui somente. Irmãos, esses jovens, eles tinham um privilégio que era top naquela época. Eles podiam comer da mesa do rei. Eles podiam ter banquete todos os dias do ano. Eles estavam na nação mais poderosa da época, na casa do homem mais rico da época, e poderiam ter toda aquela fartura, aquela diversidade de tudo que é melhor que era levado para a Babilônia naquela época.
Nós sabemos, irmãos, que pela tradição dos judeus, eles não comem qualquer alimento. E também um judeu que se assenta à mesa de outra pessoa, ele está estabelecendo com isso um pacto, uma concordância de vida, de procedimentos. Então, veja que só esses dois motivos já mostram que seria impureza participar daquela mesa. Então, eles resolveram firmemente. Eles colocaram em foco a santificação, que é o bem inegociável, se a gente quer ter fogo de Deus. A gente vibra com o fogo de Deus, né? Mas o preço dele é santidade, inegociável. Se não fosse assim, se eles não recusassem aquela comida, seria o mesmo que eu dizer: estou louco de paixão pela minha esposa e tenho 2 amantes. É uma mentira completa, uma incoerência, incongruência completa e deslavada. Esse púlpito aqui, por exemplo, se ele foi separado, se ele é kadosh, essa palavra do hebraico que significa separado, santificado, não é que ele seja do melhor cristal que existe, não é que ele seja sem defeito nenhum, não é que ele seja perfeitamente assimétrico, uma coisa de outro mundo, não. Ele é kadosh porque ele foi separado para um uso exclusivo. Essa palavra kadosh, ela também ela vem representar, naquele idioma hebraico, casado, pessoa de aliança, pessoa de afeições exclusivas, kadosh. Esse é um desafio, irmãos, que Deus requer de cada um de nós. Vida separada. Vida que não se mistura, não entra na impureza do que lá fora é considerado normal. Então, irmãos, quando Deus nos chama de santos, Ele está dizendo que nós somos dele e para Ele, e que Ele é responsável pelo cuidado de nós, e o nosso sustento e o amor que precisamos, porque Ele está casado conosco e nós com Ele. Casados no sentido de intimamente vinculados, compromissados, aliançados. Como diz aí fora, estou contigo e não abro. A gente, às vezes, não confia em Deus, e Deus ele tem esse sentimento em relação à sua igreja. Ele está com a gente para cuidar, para amar, para nutrir, para dar a vida como deu, né, por nós. Isso é santidade. E aí, irmãos, vem o Satanás, né, lá no Daniel 1,10. Vamos ver Daniel 1,10. Vem lá o encardido com a mentira de sempre. Vamos ler aqui a mentira do inimigo. Daniel 1,10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, então, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Então, a mentira é essa. Se você tiver vida separada para o Senhor, vida santa, você vai ficar amarelo, você vai ficar uma cor mais pálida do que as outras pessoas, você vai ser uma pessoa mais fraca do que as demais. Rosto abatido, rosto mais abatido do que aqueles da sua idade. Então, a mentira do Satanás é que você vai ser uma pessoa fraca na sociedade. Deus vai tirar de você o melhor dessa vida, se você decidir ter vida santa. Você vai ser um jovem pálido. Se você não andar em santidade, você não vai ter uma vida de prazer. Essa é a mensagem lá fora. Deus vai tirar todos os prazeres da sua vida. Voltando ao exemplo do irmãozinho, eu vou até citar o nome dele, o Kleber, né? Os irmãos lembram do Kleber. Kleber da Tatiane. O Kleber, por um único ato de justiça, de obediência ao temor do Senhor, ele está sendo abençoado até hoje. Se ele seguir o curso normal da carreira dele, ele vai aposentar como subtenente.
E se ele se esforçar um pouquinho, vai se aposentar como capitão, acho que até major, se eu não me engano. Né? Então vejam, irmãos, Deus é a fonte de todo o bem. E o diabo diz que ele vai roubar de você a sua vida, o seu deleite, as suas alegrias. Ele pode ser tudo, menos criativo, né, o diabo, porque ele age desde o princípio, dizendo que Deus está te enganando. Lá em Gênesis 3:1, eu vou ler inicialmente na linguagem de hoje para ficar bem nítido. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Olha aí a conversa fiada. Deus colocou tudo à disposição deles, só uma árvore é que estava proibida para eles. Mas aí o pai da mentira já chega com essa conversa atravessada. Na NVI diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Como quem disse, que absurdo é esse? E aí em seguida passou a oferecer as suas vantagens, as suas ofertas, igualzinho o mundo faz. Que absurdo Deus cobrar de você. E aí começa aquela lista de vantagens que você poderia estar tendo e não tem. Desde o início a mensagem enganosa é essa: Deus é um estraga-prazeres. Na verdade, irmãos, nós temos experimentado que Deus é a fonte de todos os prazeres. Deus é o que criou os aromas suaves, a brisa do mar, as belezas da natureza, tantas coisas que nós desfrutamos, o ar que respiramos, inúmeras maravilhas para o nosso deleite, foi Deus que criou. O diabo não cria nada. Agora, imagina, irmãos, através da santificação, a gente vai acessar essa fonte de todos os prazeres. Vejam aí a recompensa da santificação. Nada mais é do que acessar a fonte de todo o bem, de todos os prazeres. E tem uma coisa importante envolvida aqui: santidade não é alienação. Outra mentira do diabo. Ele fala que o crente é uma pessoa alienada, porque ele se isola do mundo. Assim, a gente sabe que a gente não se isola do mundo, mas lá fora eles falam que a gente se isola do mundo, a gente é uns alienados. Vamos ler Daniel 1,17 para ver se realmente um homem em santidade é um alienado. Daniel 1,17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. O rei chegou para eles com perguntas, e não eram perguntas da escola bíblica dominical. Não eram perguntas do tipo: quem era o avô de Abraão? Não era pergunta bíblica. O rei perguntou sobre ciências, sobre filosofia, sobre botânica, sobre zootecnia, perguntou sobre aspectos da geopolítica da época, perguntou sobre aspectos da cultura da Babilônia, e o rei os achou 10 vezes mais entendidos do que os encantadores, os magos, os feiticeiros que rodeavam aquele ambiente. Irmãos, Deus nos chamou para impactarmos o nosso tempo com competência, com resultado, com integridade. Na minha família tem muitos crentes. Eu tenho alguns tios que são empresários, eles falam assim: olha,
A gente paga imposto, a gente dá o dízimo, estamos prosperando e o mundo que só nega imposto e não entrega dízimo está quebrando. Não é? Então, não tem nada de alienado. Lá fora as pessoas querem transformar o Brasil, mas não sabem nada de história do Brasil, nada de geografia do Brasil, não acham interessante botar os pés dentro de um museu, mas dentre o povo de Deus, nós somos inteligentes, estudados, damos resultados. O melhor tipo de cidadão que todo governo desejaria ter, ele tem, que são o povo de Deus, povo íntegro, povo que gera resultado. Então, irmãos, não tem essa de que uma pessoa de vida santa ela é alienada. Mentira deslavada do diabo, viu? Mentira completa. Vamos, então, nos dedicar à santificação. Outra coisa importante, irmãos, santificação, santidade também não é ser alienado em relação aos ídolos dessa geração. Daniel 3, verso 4, vou repetir aqui, já foi lido, né, o 4, 5, mas vamos ler novamente. Nisto o arauto apregoava em alta voz, ordenam-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Ou seja, é praticamente uma profecia que está aqui. Diz lá, quem não se prostrar diante dessa estátua vai ser colocado em chamas. É uma profecia, não é? A estátua do nosso tempo é uma coisa chamada narcisismo. As pessoas dão a vida para ostentar, para serem famosas. Tanto é que as máquinas fotográficas de antigamente, né, elas eram feitas para fotografar os outros, né? Hoje elas são feitas também para fotografar eu, né? O assunto das redes sociais é um só, eu. Lá estão minhas fotos, meus textos, as pessoas comentam sobre mim, curtem sobre mim. Veja, irmãos, eu sei que nós não estamos nesse nível de narcisismo, mas a gente tem que estar atento. Não podemos jamais estar alienados sobre essa onda de narcisismo que está tomando o mundo. As pessoas estão fazendo de tudo para ter imagem, para serem gostadas, apreciadas, curtidas, ter seguidores, né? É uma neura esse negócio de ter seguidores. Esse é o clima do nosso tempo, o narcisismo exacerbado. Então, irmão, só tem um jeito da gente arder em chamas por Deus, que é aceitar se queimar, como esses 3 jovens. Inclusive, porque a estátua ídolo de hoje, ela está colocada aí, como um desafio também, né? É da nossa natureza a gente querer se apresentar bem, né? Não pagar vexa, mico, como diz, né? Isso é natural. A gente não pode se entregar a um estilo exagerado de vida voltado para a imagem, para o culto da imagem. As frases que a gente escuta como frases de impacto hoje em dia são frases do tipo eu primeiro, né? O presidente Trump, eu primeiro, a América primeiro. Outra frase, siga o seu coração, e a Bíblia fala que é enganoso, né? Não podemos nos render às paixões do nosso coração, mas o mundo diz, siga o seu coração. Outra frase, seja sua melhor versão. Nós sabemos que nós precisamos nos aperfeiçoar, desenvolver a nossa fé, como foi dito pela irmã Eunice, né? Mas no sentido narcisista, seja a sua melhor versão, significa seja a estátua mais alta que você puder ser. Para algumas pessoas, se tivesse uma estátua lá fora, a gente fosse olhar, a cara dessa estátua seria a pessoa.
24 horas por dia estamos sendo convidados por Satanás ao glamour, à ostentação e ao culto da adoração a nós mesmos. Então, irmãos, precisa ter coragem de não se dobrar diante desse ídolo que é o eu. Interessante que a gente pensa tanto sobre a nossa própria imagem. Isso é uma coisa humana, isso aí acontece comigo, com todos nós, por isso nós precisamos estar vigilantes, né? A gente quer se destacar no trabalho e isso glorifica a Deus, mas aquele destaque que é para pisar, que é para mandar, para ser um ditador, isso já é um destaque satânico. Então nós temos que vigiar nessa medida do que é decente e do que é culto à própria imagem. A gente pensa demais sobre o que vão achar de nós, e isso se torna, irmãos, uma escravidão, se nós nos alienarmos em relação a essa verdade, essa realidade do nosso tempo. Uma escravidão. Nós temos que pensar o que vão pensar de Cristo por causa de mim. Este é o pensamento correto. O que vão pensar de mim, e o que vão pensar de Cristo por causa de mim, por causa do meu procedimento. Então, o terceiro desafio para você ser uma brasa viva diante de Deus é confiar totalmente em Deus, se voltar totalmente para Deus e não para si mesmo. Eu vou agora para o verso 28 de Daniel 3. Verso 28 diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Isso aqui é o rei glorificando a Deus através da vida desses três jovens. Ele falou assim: bendito seja o Deus deles, de Sadraque, de Mesaque e de Abdenego. Ele não falou assim: bendito seja o Deus de Israel. O rei sabia que os judeus tinham o seu Deus, mas isso não passava de uma informação como qualquer outra. E aqui ele reconhece o Deus daqueles homens. Irmãos, o mundo precisa mais do Deus que vive em nós do que do Deus que vive no céu, no bom sentido, né? O mundo quer ver o Deus que opera em nós e através de nós. Esse é um desafio para nós. E ele só vem através da santificação. Essa santificação inegociável em toda e qualquer circunstância. Eu quero terminar lendo a sequência aqui do texto. Então, no verso 12 é a parte em que o pessoal chega e denuncia eles por não terem se dobrado, né? E no verso 13 diz aqui: Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Aqui, então, nós vemos a primeira chance que eles tiveram de recuar. Com essa pergunta do rei, ele estava dando uma chance para eles, de deixar para lá, né, esse assunto. Verso 15, agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E aí ele faz um insulto. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então aí é a segunda chance, mas já com um insulto e uma ameaça. E a gente chega, para encerrar, irmãos, para não alongar tanto, a gente chega no verso 25, que é o mais lindo de todo o capítulo 3 de Daniel. Tornou o rei e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano,
e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Isso na linguagem do rei, né, que não conhecia Deus, ele tinha muitos deuses, então ele botou assim, nesses termos, o outro é filho dos deuses. Irmãos, a gente quando medita nas histórias bíblicas, né, nos muros de Jericó, no gigante Golias, naqueles 400 profetas, era 400 ou era 300? Os 400 profetas de Baal, né? 450 de Baal e 400 de Azerá, né? Sendo ali derrotados no Monte Carmelo, o que vem à nossa mente não é Josué, não é Davi, não é Elias. O que vem à nossa mente é o quarto homem. O que vem à nossa mente é o Deus que essas pessoas representavam. Não é? O nosso deleite é saber que o anjo do Senhor está conosco. Jesus, quando nos mandou ir e pregar e anunciar o Evangelho, ele não disse assim, ide pregar sozinhos. Ele mandou ir, mas na sequência ele diz, e eis que estou convosco todos os dias e para sempre, ou seja, até a consumação dos séculos. Amém. Nós temos essa garantia que nós podemos passear no fogo, como diz aqui, verso 25. Né? Então, além de ter com eles o anjo do Senhor, que eu creio que seja o próprio Jesus, isso aí é teológico, não tem como discutir, eles estavam passeando. Irmãos, quem passeia é quem está andando para relaxar, sem compromisso, sem preocupação com coisas que ficaram pendentes. Eu creio que todos os irmãos aqui, que já têm um certo tempo com o Senhor, que já têm as suas experiências, já passaram por situações como essas. Uma fornalha que foi feita para te matar, e você dentro dela, você passeando com o Senhor. Eu já passei, eu já estou bem velhinho também na fé, eu tinha que ter passado, né? Irmãos, todos nós vamos passar. O rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Isso significa que o nível de fidelidade, de prontidão nossa, tem que ir aumentando à medida que as ameaças, os desafios vão aparecendo. Então, eu passei e tenho certeza que vou passar por outras, porque a purificação do povo de Deus, ela é intensa, é intensa. Deus quer que você chegue a 100% de pureza, porque Deus é santo e requer que vós sejais santos. Não é? Então, irmãos, é maravilhoso a gente meditar nessa segurança, que na hora que você estiver dentro da fornalha, o anjo do Senhor vai estar com você e você vai ter essa beleza, essa alegria. Como eu falei aqui agora há pouco, Deus é a fonte de todos os prazeres. Até dentro da fornalha, o servo de Deus vai experimentar o prazer de passear dentro das brasas da fornalha que eram para te matar. Amém. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.